O meu foi bem corrido. Aqui pra mim agora são 11h10 da noite, quase meia-noite já, mas estamos aqui, firme e forte. Eu queria começar explicando um pouquinho do propósito dessas aulas, do porquê que eu resolvi, né, criar esse espaço aqui pra gente. Eu quero que esse espaço seja um espaço não só na onde eu, Valéria, traga conteúdos, mas na onde vocês também, no futuro próximo, possa dividir comigo, sabe, as suas dores, as suas dificuldades, as suas alegrias, as suas conquistas. Que esse seja um momento na onde a gente possa realmente se encontrar. Não só como mãe, nas dificuldades que a gente tem todos os dias, né? Na maternidade, mas principalmente nos desafios que a gente encontra em nos posicionar, sabe, como mulheres, como em primeira pessoa, né? Além do nosso papel da maternidade. Você vai me escutar aqui falando muito sobre reencontrar a mulher por trás da mãe, porque eu acredito que atrás, sabe, desse papel que a gente desenvolve lindamente, né? Apesar de que a maternidade não é e nunca vai ser um mar de rosas, a gente desenvolve esse papel maravilhosamente, né? Com todas as ferramentas que a gente tem. Mas o nosso papel não é só esse, né? Nessa terra. O nosso papel vai muito além. Então eu quero muito guiar vocês cada dia mais a reencontrar a mulher que existe por trás do papel da sua maternidade. E o processo de cura, porque muito se ouve falar sobre cura, né? Cura, ressignificação de padrões, né? Liberar pesos que a gente carrega dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Mas o que que será que realmente significa, né? Tudo isso e como que você, principalmente, coloca em prática tudo isso? Porque existe muito conteúdo por aí que falam exatamente a mesma coisa. Mas é o colocar em prática, é ter a atitude, é ter a ação que falta um pouquinho, sabe? Então eu quero aos poucos, mas de uma forma muito rápida, mostrar para vocês, conforme nós vamos tendo aulas, né, semanalmente, é, a como colocar de verdade em ação. Eu vou dividir minha tela aqui com vocês, porque eu preparei um documento aqui muito legal. Conseguem ver? Sim, Consegue, né? Perfeito. Eu só tô aqui. Que bom. Eu não consigo ver o seu nome, viu? Só tá o nome do seu celular aqui, viu, Samsung? Se você quiser colocar o seu nome aqui no chat. Ah, Jaqueline. Prazer, Jaque. Que bom ter você aqui. É, eu já conheci a Márcia, mas por nome eu não conheço você ainda. Então, prazer te conhecer. Ó, a gente vai passar por algumas profundidades bem legais aqui hoje, mas eu não quero levar vocês muito profundamente hoje. Eu quero trazer uma consciência. A consciência de que existe uma mulher por trás do papel da maternidade, principalmente. Por trás do seu papel de esposa, por trás do seu papel de amiga, de filha, de empreendedora. E então, eu vou trazer um pouquinho de consciência aqui para vocês. A gente vai fazer um exercício muito legal também. Então, que vocês estejam aí num ambiente tranquilo, para que vocês possam sentir tudo que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Então, para quem é bem-vinda, né? Prazer enorme ter você aqui comigo hoje. Obrigada por ter separado aí um tempinho do seu dia, né, da sua noite para estar aqui comigo. Eu quero começar quebrando um padrão muito grande. A gente busca muito colo de outras pessoas, certo? A gente quer a cura, nós queremos mudar, nós queremos fazer diferente, queremos ser pessoas diferentes, mas buscando sempre o colo, buscando sempre escutar aquilo que a gente quer ouvir, sabe? Nós não estamos muito preparadas para escutar verdade, mas é só tendo consciência da verdade que você vai conseguir trocar, sabe? Mudar, evoluir naquelas questões que você precisa evoluir. Então, eu não tô aqui pra te dar colo. Eu tô aqui pra te proporcionar cura. E a cura, ela não é e nunca vai ser um mar de rosas. A cura, ela dói muito. Às vezes parece que você tá numa montanha russa, sabe? Que vai e vem. Quando parece que você tá, tipo assim, numa instância constante, você tem uma baixada de novo. Aí você sobe novamente, mas você tem uma baixada de novo. Mas a cura é sobre você ter consciência, é sobre você ter ferramentas para quando você tá passando por uma turbulência na sua vida, você conseguir se reerguer
e se reerguer de uma maneira rápida, de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, sem a dependência da outra pessoa, sem esperar a outra pessoa vir e fazer por você, porque a gente espera muito ainda no outro vir fazer pela gente. Mas a partir de agora eu vou te ajudar a entender e a colocar em prática todos os dias que você não precisa mais esperar as outras pessoas, que a cura começa de você, sempre vai começar por você. Então, talvez você ache que por você estar aqui hoje, amanhã a sua vida vai estar totalmente transformada, e não é bem assim. Porque a cura ela precisa de constância, ela precisa de disciplina, ela precisa de ação, ela precisa de consciência todos os dias. É, é como um respirar, sabe? A gente precisa respirar todos os dias sem parar para que a gente possa sobreviver. E a cura é a mesma coisa, sabe? A transformação, a evolução, você se tornar finalmente a mulher que você busca ser, vai requer de você que você coloque um trabalho todos os dias, tá? Então, que você a partir de agora comece a entender que essa jornada aqui, ela não é mais sobre os seus filhos, ela não é mais sobre o seu marido, mas ela é 100% sobre você. E aqui você vai aprender de uma forma bem, sabe, certeira a como aplicar tudo que eu vou passar para vocês na sua realidade. Então, para quem não me conhece, meu nome é Valéria Lacerda. Eu sou mãe solo de três crianças, crianças menores de 10 anos, tem um de 10, um de 6 e uma menininha que acabou de completar 2 anos de idade. Eu sou terapeuta já há mais de 5 anos. Eu moro na Inglaterra há 16 anos. E eu já trabalhei com mulheres, homens, crianças em diversos lugares do mundo, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos e na Inglaterra. E meu foco sempre foi em trazer consciência, né, para a vida das pessoas, ajudarem as pessoas a saírem da onde ela estava. Mas foi na minha maior dor ali, há uns 2 anos atrás, que eu tive a consciência que, na verdade, o meu trabalho iria muito além de simplesmente ali sentar com uma pessoa, um a um, né? E trazer uma guiança ali para a vida dela, mas que seria ajudar e guiar mulheres assim como eu, que viveram perdidas na maternidade por muito tempo, né? Que perderam sua identidade, que se sentem muito culpadas sozinha, exaustas, né, sobrecarregadas. E então foi há 2 anos atrás que eu mudei totalmente assim o formato do meu trabalho e eu passei a focar 100% em mães, principalmente, mães solo, mães que se sentem solo, porque no final das contas uma hora ou outra, todas nós nos sentimos mães solos, não é verdade? Porque a sobrecarga maior da responsabilidade de um filho fica totalmente com a mãe. Mesmo quando você tem um parceiro ali, um pai presente que te ajuda, né? Que te ajuda não, né? Que faz a parte dele. Então a minha transformação começou ali numa das minhas maiores dores, há 2 anos atrás, quando minha filha mais nova nasceu. E eu passei por uma traição no dia do parto dela. E uma separação ali que veio no momento que eu não estava esperando. E naquele momento, onde eu me encontrei parindo amor e morte ao mesmo tempo, onde eu tive que encontrar forças na onde forças não existia, né? Na onde que eu tive que me permitir ali de verdade morrer, literalmente, para que eu pudesse renascer uma mulher completamente diferente. Então ali eu entendi que eu tinha que me agarrar 100% a mim, trabalhar muito o meu emocional, o meu físico, o meu espiritual, para que eu pudesse realinhar todas as partes de mim. E o mais engraçado é que quanto mais eu trabalhava em mim, com todas as ferramentas que eu já tinha ali, sabe, adquirido nesses anos todos, eu encontrava pessoas, assim, amigos próximos, sabe, que olhavam para mim e diziam, Valéria, se você não me dissesse o que você está passando, sabe? Traição, abandono, me encontrei sozinha com 3 crianças, me recuperando de uma cesariana totalmente sozinha, sabe? Perdi totalmente o meu chão,
Perdi ali aquele suporte financeiro, sabe? Me encontrei assim, de cabeça para baixo. E as pessoas que me encontravam uns 30, 40 dias depois, eles falavam: Valéria, se você não me contasse que você tá passando por tudo isso, eu jamais acreditaria, porque eu já tava. Não vou dizer que eu já tava curada de tudo aquilo. Foi um processo. Tudo na vida é um processo. É um processo que requer que você trabalhe constantemente nisso. Mas eu me agarrei tão forte, sabe? Na minha decisão de que eu não ia deixar os meus traumas, o que estava acontecendo na minha vida, por atitudes que nem eram minha, mas da outra pessoa para comigo e para com meus filhos, sabe? Eu não ia deixar que isso destruísse quem eu era, mas que eu ia fazer algo de tudo aquilo. Então eu lembro que teve um dia que eu tava assim, desesperada, sabe? A Hazel devia ter uns 7 dias de recém-nascida. Eu lembro que eu entrei no banheiro da minha casa, me tranquei. Eu não podia nem me ajoelhar, nem me jogar no chão, né? Porque eu tava com um corte enorme na barriga, mas eu sentei no vaso ali e eu, tipo, pedi pra Deus, Deus, eu não sei como, mas me tira daqui. E é engraçado, porque quando a gente pede pro universo, eu não sei qual que é a sua crença, mas se você não acredita em Deus, eu acredito que você acredita no universo, que existe uma força maior, né, de que todas as nossas. Então eu pedi ali, naquele momento, pra Deus me tirar daquele lugar. E naquele momento, eu acreditava que eu estava pedindo para Deus para me levar, porque eu não queria mais viver, sabe? Que ali era o meu fim. Eu não via saída, mesmo sabendo que eu queria sair. E é aí que muitas de nós nos sentimos assim, né? A gente quer sair de um lugar, a gente não sabe como, é como se estivesse numa escuridão profunda. E se você não tem ferramentas, para você achar o caminho de saída, ele se torna mais desafiador do que o normal. Então é por isso que é muito importante ter ferramentas para que você possa navegar novamente pela sua turbulência ali, sabe? Pela sua montanha russa. Então, mesmo não sabendo como, perdida em todas as minhas dores, perdida ali em todas as minhas escuridões, eu pedi para Deus me tirar dali. E naquele momento, Deus começou a agir de formas assim sobrenaturais da minha vida, sabe? E eu comecei devagar, mas de uma maneira muito rápida, a me auto-ajudar, para que eu pudesse fazer daquele limão uma limonada, sabe? Para que eu pudesse usar a maior dor da minha vida. Porque você imagina, depois de um relacionamento de 10 anos, 3 filhos, você é traída no parto, você é abandonada ali no parto, sabe? Ter que passar por tudo que eu passei sozinha foi a maior dor da minha vida até hoje, sabe? Mas hoje eu já ressignifiquei tudo isso, então hoje eu vejo que aquilo lá, na verdade, foi a maior bênção da minha vida. Porque passar pela maior dor da minha vida me transformou na melhor versão que eu posso ser todos os dias até então. Então é sobre você aprender a fazer da sua dor algo que possa sempre te puxar pra cima, sabe? Que possa te motivar, que possa te levar para o próximo degrau da sua vida. Porque as nossas dores, ela não é sobre a gente desistir da nossa vida inteira. Mas muitas pessoas, elas ficam presas ali no trauma, nas escuridões. Mas não mais. Se você hoje está aqui, você se encontra talvez ainda perdida, sem direcionamento, saiba que isso acaba aqui e agora. Porque a partir de hoje você vai começar a ter ferramentas suficientes para você navegar por todos os desafios que surgirem na sua vida, principalmente na maternidade, porque a maternidade é uma coisa que a gente ama, né? Amamos ser mãe, dizemos que amamos ser mãe, né? A maternidade é maravilhosa, não trocaríamos nossos filhos por nada, né? Mesmo com todos os cabelos brancos que eles não deixam, a gente não troca a maternidade e nossos filhos por nada. Porém, existe algo muito além, e é esse algo muito além que eu quero que vocês comecem a enxergar a partir de agora. Então, saiba transformar as dores da sua vida. Seja uma dor que você está passando agora, uma dor que você passou há um ano atrás, há 10, há 20, há mais anos atrás, sabe? Saiba a finalmente a transformar aquilo em algo positivo da sua vida. Porque quando você transforma aquilo em algo positivo, você tira aquela bagagem emocional de você. Você não precisa carregar dores para sempre. E essas dores não precisam fazer ditar a sua história.
Quem escreve a sua história, minha amiga, é você. E a partir de agora a gente vai começar a escrever uma história linda pra você. E eu espero que você esteja preparadíssima pra isso, porque, cara, quando a gente entra num processo de autoconhecimento, de verdade, se você tá disposta a fazer o que precisa ser feito, porque vai te dar trabalho, sabe? Principalmente no começo. Mas é uma jornada que você não vai trocar por nada. Da mesma maneira que você não troca os seus filhos, você não vai jamais trocar essa jornada de autoconhecimento. Então aqui eu não tô pra te dar cola, eu tô aqui pra te dar cura. E às vezes a cura vai doer, às vezes você vai sentir, caraca, a Valéria tá aqui me dando tapa na cara, parece que ela não tem compaixão, parece que ela não entende, sabe o que eu tô sentindo. Eu entendo tudo que você tá sentindo. Eu tenho simpatia por tudo que você tá sentindo. Eu quero que você sinta-se abraçada por mim sempre que você precisar de abraço. Eu quero que você se sinta abraçada por mim. Porém, eu estar aqui passando a mão na sua cabeça, eu não acredito que seja isso que você quer. Porque você já tem amigas que talvez fazem isso por você. E passar a mão na sua cabeça não te tira de nenhum lugar. Sabe? Não te faz acordar, não te faz sair do sofá, não te faz colocar uma roupa bonita, não te faz achar a mulher por trás da mãe. Então eu tô aqui pra te dar muito, 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 muita cura. E eu espero que seja isso que você quer a partir de agora. E eu tenho certeza que talvez você já consuma bastante conteúdo, né, sobre autoconhecimento, sobre a mentalidade, né, sobre cura, sobre talvez você até faça terapia, talvez você venha há anos de terapia, mas com tudo que você já sabe sobre o autoconhecimento hoje, eu queria que você me respondesse. O quanto que você acredita que você já saiu realmente do lugar na sua vida, sabe? Quanto que você acredita que você já saiu desse lugar com tudo que você já sabe, mas não aplica? Será que é muito? Será que é nada? Sabe? Eu quero que você comece a se olhar aqui com verdade, com coragem e sem orgulho. Aqui é um espaço onde a gente vai tirar todas as máscaras. Aqui você não precisa fingir ser forte, você não precisa fingir ser nada. Aqui você pode ser 100% você mesma. E você pode sempre tirar a máscara. Então, o quanto que você acredita que você já evoluiu na sua vida com tudo que você já sabe? Será que você, com certeza, já evoluiu bastante, mas será que você acredita que você poderia estar a mais? Que você poderia estar além? Sabe que você já poderia estar num lugar totalmente diferente? Seja muito sincera com você. Aqui eu quero que você seja sempre muito sincera com você. Eu queria fazer um combinado com você também. Eu queria que você, todas as vezes que você sentisse que algo que eu tô trazendo aqui pra você virasse uma chavinha e você falasse assim, caraca, faz muito sentido isso. Eu queria que você comentasse aqui no chat, caraca, pra mim saber que você tá entendendo aqui o que a gente tá fazendo, tá bom? Então, se você puder comentar aqui no chat todas as vezes que você se sentir, cara, algo tem me transformado aqui. Então, talvez você já até entenda da onde vem todo o peso que você carrega hoje. Porque se a gente for parar para falar sobre culpa, sobre solidão, que a gente vai falar ainda muito profundamente, cada tópico sobre isso, sobre culpa, sobre solidão, sobre aquele cansaço, a exaustão materna, eu posso te garantir que você não carrega tudo isso de agora. Esses são situações que você vem carregando de muito tempo atrás. São padrões que você herdou principalmente dos seus pais. Sabe? A gente cresce observando as nossas mães, principalmente, sabe? As nossas avós, se você teve uma avó presente. As nossas mães, as nossas avós, eu não sei a sua, mas a minha ainda vem de uma geração que ela não teve opção de escolha, sabe? Que as nossas ancestrais, elas não puderam sair de lugares na onde não faziam bem para ela. Elas não puderam sair de relacionamentos abusivos. Elas não tiveram o poder de escolha, sabe? Elas não tiveram o poder de serem elas mesmas. Elas tiveram que aprender a se calar, aprender a aceitar aquilo que a vida jogou nelas, né? E então a gente viu muito as nossas mães baixando, né, a cabeça,
simplesmente por não terem opção, por se sentirem que não tiveram opção. Porque o autoconhecimento, ele é uma coisa que tá vindo cada vez mais hoje. Hoje é uma coisa muito falada, né? Sobre autoconhecimento, sobre o emocional, sobre o poder dos nossos pensamentos, sobre o poder da nossa fala, sobre o nosso poder de procriação, cocriação. Mas ali no passado, os nossos pais não tiveram essa opção, principalmente as nossas mães. Mas hoje, por toda a dor e por todo o sofrimento que elas passaram, elas deram algo, deixaram algo maravilhoso pra gente também. Porque as nossas mães passaram pra gente aquilo que elas puderam passar, aquilo que elas aprenderam a partir da mãe, né, da avó delas. Isso é passado de geração para geração. Mas elas também, com toda a dor e sofrimento que elas suportaram pela gente, elas hoje nos deram a opção de escolher. A opção de escolher sair de um relacionamento que não te faz bem, sabe? A opção de você ter um trabalho, sabe? A opção de você ter voz. Hoje nós mulheres podemos ter voz. Ali, na época das nossas mães, elas não poderiam ter voz. Imagina as nossas avós, sabe? Então a gente vem carregando uma dor ainda profunda de gerações passadas, sabe? Então, muito do que eu e você vivemos hoje, sabe? Ele não começou de agora. Ele começou de muito tempo lá atrás, sabe? Com tudo que a gente observou de comportamento da nossa mãe, sabe? Como que a nossa mãe se relacionava no relacionamento com o seu pai. Como é que era o relacionamento da sua mãe com o seu pai? Como que sua mãe se posicionava perante o seu pai? Sabe? Como que sua mãe se posicionava com ela mesma? No autocuidado que ela tinha ou talvez não tinha para consigo, sabe? O tanto que ela se cuidava ou não se cuidava. O tanto que ela se anulou em nome dos filhos e dos maridos. Isso é um peso assim muito forte da gente carregar. Eu lembro que minha mãe já me falou várias vezes de que ela aguentou muita coisa do relacionamento com meu pai por causa de mim e por causa do meu irmão. Então imagina eu ter que carregar um peso enorme de dor e sofrimento que minha mãe sentiu lá no passado porque eu existi. Isso cria uma crença no nosso subconsciente de bloqueio tremendo, porque eu vou passar o resto da minha vida tentando suprir uma dor que não foi sentida por mim, sabe? Que foi sentida por outra pessoa. Então, é muito importante a gente aprender a não carregar dores e, e abdicar dos sonhos, né? A minha mãe abdicou de muitos sonhos, não só por mim, pelo meu irmão, mas pelo meu pai também, sabe? Ela, as nossas mães tiveram que sofrer muito, mas você sabe uma coisa que transforma? É quando você entender que você hoje, uma mulher adulta, não precisa mais viver uma vida para tentar salvar a sua mãe de dores que ela escolheu ou precisou viver ali no passado. Que hoje você é livre para fazer diferente. Que hoje você pode deixar tudo isso para trás e tá tudo bem. Porque a gente acredita que honrar pai e mãe significa viver a vida do pai e da mãe. Ou viver uma vida na onde você vive a partir daquilo que o seu pai e a sua mãe querem para você. Será que hoje você ainda vive uma vida que o seu pai e a sua mãe ditaram para você? Principalmente o seu pai, né? Porque é o pai que ditava mais a nossa vida. Ou será que você está se encontrando hoje numa vida vivendo exatamente a mesma história da sua mãe? Eu vivi a mesma história que a minha mãe viveu por 10 anos, uma década. Uma década. Eu precisei vivenciar na minha pele toda a dor e todo o sofrimento que minha mãe passou por muitos anos, coisas que eu observei, coisas que eu vi, que eu aprendi observando e não com as falas, sabe, dela. Porque nós, crianças, assim como as nossas crianças, elas estão aprendendo a partir daquilo que a gente está mostrando e não a partir daquilo que a gente está falando. Eles copiam muito a nossa fala, mas eles recriam padrões a partir daquilo que eles estão observando a gente a fazer. Então, por 10 anos da minha vida, eu me encontrei vivendo exatamente, sem tirar nem pôr, de verdade, sem tirar nem pôr, a vida da minha mãe.
Eu acabei num relacionamento abusivo. Eu perdi totalmente a minha voz. Eu desisti totalmente dos meus sonhos. Eu nem lembrava mais o que que era sonho. Eu nem sabia o que que eu queria mais da minha vida. Eu me tornei uma pessoa totalmente financeiramente, emocionalmente, fisicamente dependente da outra pessoa, sabe? E por mais que eu sabia que estava errado eu viver tudo aquilo, eu não conseguia sair. Não consegui sair. E por muitas vezes eu me encontrei falando não para meus filhos, mas para mim mesma, de que, olha essas frases que eu já falei para mim mesma. Eu prefiro ser infeliz a minha vida inteira para que meus filhos tenham pai presente na vida deles. Então esse é um padrão que eu recriava por eu ter escutado a minha mãe falar, olha, eu suportei muita coisa por causa de você. Então agora é obrigação sua fazer o mesmo. Mas não é obrigação minha fazer o mesmo, mãe. Eu posso escolher diferente. Eu posso fazer diferente. Então, muitas vezes, essas crenças enraizadas no nosso subconsciente, que a gente nem entende, eu nem entendia por muitos e muito, muito tempo, metade do meu relacionamento, eu nem entendi o que eu estava fazendo, eu só fazia porque era uma coisa normal. Viver uma vida infeliz pelos meus filhos, esquecer e me anular totalmente, não ter voz, não ter nada, era uma vida normal. Porque cada dia que eu vivia aquela história, eu tava revivendo a minha história de criança, sabe? Então, pra mim, isso era uma coisa muito confortável. Então, talvez isso faça aí muito sentido na sua realidade, talvez de hoje, em que parte da sua vida você ainda tá vivendo, sabe? A história, uma história que não é sua, sabe? E eu sei que você fala, sabe, aí constantemente pra você que você não quer mais viver uma vida assim. Eu sei que você não quer mais viver na culpa, mais no cansaço, mais na solidão, sabe? Eu sei que a consciência você já tem. Você é uma mulher extremamente inteligente. Eu sei que você já sabe de tudo isso, mas a minha pergunta pra você é: quais atitudes você toma no seu dia a dia para que você realmente tenha ações, atitude e uma vida totalmente diferente da sua mãe, do seu pai, seja lá de quem for a vida que você está recriando hoje. Quais ações, quais atitudes você tem hoje que estão transformando a sua vida? Porque não adianta de nada a gente falar que a gente quer, não adianta nada a gente falar que a gente quer consciência, não adianta nada a gente falar que a gente tem consciência. Ah, eu já sei de tudo isso, Valéria, eu já sei. Maravilha, você já sabe. Mas o que que você está fazendo com tudo isso? O que que você está fazendo com tudo isso é a questão. É a limonada que a gente faz do limão. Porque não adianta nada eu ter um limão aqui na minha mão. Olha que lindo, maravilhoso. Olha, eu sei, ele é azedo, mas o que que eu vou fazer com ele? É o que que você faz com tudo isso. Então eu quero que você se auto-questione aí. O autoconhecimento, para você ter uma vida que você busca, eu preciso que você seja sincera com você. E que você se auto-questione constantemente. Sabe? Porque a ação real, para a cura acontecer, ela ela começa quando você faz algo diferente todos os dias, sabe? E eu sei, minhas amigas, eu sei que vocês tentam todos os dias. Eu sei que você tenta fazer diferente. Eu sei que você tenta quebrar padrões, né? Que talvez você repita com os seus filhos. Eu sei que você tenta não gritar. Eu sei que você tenta é, fazer com mais amor, com mais carinho. Eu sei que você tenta se dar ao máximo, você tá se dando ao máximo todos os dias. E por você buscar se dar ao máximo para suprir algo que você não teve, você vai cada vez mais tirando de você, achando que você tá dando pro outro, mas na realidade, quando o nosso potinho ele tá vazio, a gente só multiplica aquilo. Quando o nosso potinho tá cheio, aí a gente vai multiplicar o nosso potinho cheio também. Então, por mais que você tenta se cuidar, sabe? Por mais que você tenta ter tempo para você, a vida e os desafios de todos os dias, eles acabam entrando na frente, né? E daí chega no final do dia, caraca, eu vivi mais um dia igual. Eu fiz exatamente as mesmas coisas, praticamente as mesmas coisas, sabe? E daí no final do dia, né, quando
Eu te questiono aqui agora, né? Nossa, mas mais uma vez você disse que ia fazer e não fez. Você vai me responder: eu não tive tempo, Valéria. Eu não tenho tempo de fazer nada, ou eu não tenho dinheiro para fazer nada, ou os meus filhos me consomem, a minha casa me consome, a minha rotina me consome. Essa é a desculpa que talvez você se dá todos os dias. Mas na verdade, será que tudo isso não é uma falta de prioridade? Talvez porque até agora você não se colocou como prioridade na sua vida. Porque hoje eu quero quebrar aqui um padrão muito grande, sabe? E não é sobre você querer ser melhor que ninguém, sabe? Aqui a gente não tá aqui pra ser melhor que ninguém, pra se achar melhor que ninguém, mas é sobre você fazer o que é melhor pra você. É sobre você começar a fazer o que é melhor pra você. Porque eu tenho certeza que você passa a sua vida inteira, você passou a sua vida inteira até hoje, fazendo tudo pra absolutamente todo mundo, colocando todo mundo na frente de você. Será que você se coloca pra trás de todo mundo na sua frente? Será que você tá a vida inteira fazendo isso? E a minha pergunta mais uma vez para você é: e você? Quem faz? Quem vai fazer por você? Você vai continuar esperando alguém vir lá do passado para te resgatar? Ou você vai continuar esperando aí os seus filhos, o seu marido, a sociedade fazer por você? Quem faz por você, minha amiga? E uma verdade difícil da gente escutar é que eu sei que talvez lá no passado você não tenha recebido. Talvez você não tenha recebido amor, talvez você não tenha recebido carinho, talvez você não tenha recebido afeto, talvez você não tenha recebido atenção. E talvez você ainda tá buscando receber tudo isso. E talvez você tenha várias pessoas hoje posicionadas na sua vida, sabe? Que você espera que vão te dar aquilo que não te deram lá no passado. De quem aí ainda será que você tá esperando receber algo que você não recebeu lá no passado? Mas e se a partir de agora, ao invés de você esperar o outro te dar, você comece a encher o seu baldinho sozinha? Porque eu posso te trazer uma verdade aqui que talvez você nunca tenha escutado. Tudo aquilo que você busca no outro já existe dentro de você. Ah, talvez esse seja uma frase assim meio clichê, né? Mas sabia que esse clichê, ele é 100% realidade? Tudo que você busca o outro suprir em você já existe dentro de você. É engraçado porque a gente foi ensinado a esperar da outra pessoa dizer eu amo você. Nossa, como você tá linda. Eu vou esperar o outro vir me dar flores. Eu vou esperar o outro vir e me fazer sentir bem. Eu vou esperar até o outro vir e dizer o que eu tenho que fazer, sabe? Você já percebeu que é assim, né? A gente espera tudo do outro. Se eu vou ali e mudo meu cabelo, cara, eu tenho que esperar alguém vir e validar o meu cabelo. Mas não eu me dar essa própria autovalidação, sabe? Se é uma roupinha diferente, se eu emagreci. Quantas de nós, cara, o nosso ego ele busca por validação constantemente. Quantas de nós não gosta? Todo mundo gosta, né? Você emagrece um quilinho ali, você emagrece um quilinho, já tá pra ver na roupa, e você, tipo, nossa, como você emagreceu? Cara, aquilo lá, ó, né? Parece que sai um fogo enorme dentro de você e você se sente maravilhosa. Mas e o reconhecimento do esforço que você colocou em você mesma, tudo que você renegou, tudo que você rejeitou, sabe? Todas as prioridades que você teve que pôr ali, o seu trabalho para você perder aquele 1 quilo. Mas você não reconhece. Aí quando você pesa na balança e você perdeu 1 quilo, você fala: Caraca, só 1 quilo? Não adiantou nada. Vou continuar isso daqui pra quê? Vou continuar me alimentando bem pra quê? Muito pelo contrário, você se desvalida. Mas se o outro reconhece um mínimo em você, caraca, o meu ego vai lá pra frente. Então, se você ainda tá aí esperando o outro te dar, comece a dar pra você, se olha no espelho. Isso é um exercício que eu quero deixar pra você. Eu quero que você se olhe no espelho todos os dias, que você se olhe profundamente nos seus olhos e diga: Eu me amo 10 vezes. Eu me amo, eu me amo, eu me amo.
E parece besteira. Fecha a porta do banheiro se tiver com vergonha, não tem problema. Vai parecer vai parecer uma coisa muito estranha. E eu quero que você sinta as sensações. Eu quero que você venha dividir comigo depois. Eu lembro que quando eu comecei a fazer esse exercício no passado, eu me olhava no espelho, no fundo do meu olho, né? Escolhe um olho pra olhar. E eu falava, eu te amo. Eu falava assim, não é verdade. Isso tá errado. Eu não posso fazer isso pra mim. Eu te amo, eu te amo. Eu sentia sensações no meu corpo como se tudo tivesse errado. Agora você imagina, simplesmente porque eu tava trazendo pra mim mesmo o meu alto amor por mim mesma, tava errado. Porque mais uma vez, a sociedade, nossos pais, a vida, elas nos ensinam que você não pode se dar, que você tem sempre que buscar pra fora, que você tem sempre que esperar o outro. Mas a partir de agora, eu quero que você comece a entender que você não precisa mais se sentir sobrecarregado, se sentir sozinha, sabe? Que você possa começar para trazer na sua vida que tá tudo bem. Eu me colocar em primeiro lugar. Eu sei que eu não aprendi isso. Ninguém me ensinou a me amar. Muito pelo contrário. Me ensinaram a amar o próximo em primeiro lugar. Mas a partir de agora eu vou me ensinar todos os dias de que tá tudo bem eu me colocar em primeiro lugar. Porque você foi programada a se anular, sabe? Você foi programada a viver como que se você fosse uma máquina, a viver ali sempre como que se fosse um motor, né? Você fica rodando, rodando, rodando todos os dias, sem sair do lugar, se sentindo mais e mais cansada, mais e mais sozinha, sabe? Eu lembro que eu só consegui, de verdade, depois de anos perdida na maternidade, porque depois que minha primeira filha nasceu, há 10 anos atrás, ela vai fazer 10 anos daqui uns dias, eu me perdi totalmente na maternidade. Eu me anulei. E eu lembro que eu nem era mais a Valéria. Eu era a mãe da Chloe lá no passado. Aí eu fui a mãe do Noah, aí eu fui a mãe da Reis não, porque na mãe da Reis eu já era a Valéria, sabe? Mas eu fui a mãe da Chloe, eu fui a mãe do Noah, e eu não me identificava como pessoa, sabe? Eu me identificava como um objeto de outra pessoa, sabe? Eu tava ali simplesmente para suprir algo que a outra pessoa precisava que eu suprisse. E na minha lista de prioridades, eu vim em último lugar. Em último. O topo era sempre meus filhos, aí vinha o meu parceiro da época, aí vinha casa, aí vinha afazeres, aí vinha pai e mãe, aí vinha Deus ali, também tava bem baixo, sabe? Aí vinha meu corpo, aí vinha minha saúde, aí me vinha o meu autoestima, sabe? Meu autocuidado. E por último, lá no chão, bem lá embaixo, no buraco, era eu se sobrasse um tempo pra mim. E deixa eu te contar, enquanto a minha lista era assim, eu em último lugar, eu nunca conseguia ser a mãe que eu sempre sonhei em ser. Eu sempre fui uma mãe presente fisicamente. Fisicamente eu sempre estava ali. Eu reneguei, rejeitei inteira, né? Não fiz nada por mim. Mas eu sempre estava ali com os meus filhos fisicamente. Mas eu me anulava emocionalmente todos os dias. Eu não conseguia ter aquela conexão real com ele, sabe? Eu não conseguia brincar, eu não conseguia dar aquele carinho, aquele afeto de verdade, sabe? Porque eu tava vazia, o meu baldinho tava vazia, porque eu era a última na minha lista de prioridades. E só foi depois que eu sentei e refiz essa lista que tudo se transformou. Então você sempre vai me ver batendo na tecla aqui nas redes sociais que você é a sua prioridade, que você tem que se pôr em primeiro lugar sempre. Não existe os seus filhos ou outra pessoa ser em primeiro lugar na sua vida. O que existe é você ser em primeiro lugar. Então, isso é mais uma atividade que eu queria deixar para vocês, que vocês fizessem a lista de prioridade. E eu quero que você faça a lista como ela tá hoje. Quem é prioridade na sua vida? De verdade, quem é a prioridade? Não mente, não e ver em que nível que você vai se colocar. E depois você vai olhar para essa listinha e você vai pensar: será que ela tem que ficar assim mesmo?
sabe? Será que eu deixando a minha lista assim, eu vou conseguir ser a mãe que eu quero ser, eu vou conseguir ser a esposa que eu quero ser, eu vou conseguir ser a mulher que eu vim aqui pra ser? E daí você refaz ela. Hoje a minha lista de prioridade é Deus em primeiro lugar, depois vem eu, depois vem minha saúde mental, física, emocional, aí vem os meus filhos. Os meus filhos vêm em terceiro, quarto lugar na minha lista. E às vezes, quando eu falo isso nas minhas redes sociais, choca as pessoas. Mas chocam aquelas pessoas que ainda estão presas no padrão de que elas têm que sempre dar, 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 dar e nunca receber. Hoje, tudo aquilo que eu sempre busquei na outra pessoa, eu trago de mim mesma, sabe? Porque hoje eu finalmente entendi que tudo que eu busco já existe dentro de mim. E não tem coisa mais maravilhosa de quando você entender, sabe? De que tudo que você busca já existe dentro de você. Então, o que você faz, sabe? Faça essa lista pra você. O que que você faz por você hoje em dia? Se questione. Quem é que vem em primeiro lugar na sua vida? E daí você vai entender que só a sua vida só vai começar a fluir de verdade quando você estiver bem com você mesmo. Mas bem de verdade, não é da boca pra fora, não. Lembra que aqui a gente não precisa fingir nada. A gente não precisa fingir ser a mulher superpoderosa. Aqui é a raiz. Aqui a gente vai na raiz daquilo que você verdadeiramente está sentindo, porque é só assim você consegue ressignificar tudo isso. E uma coisa muito grande que a maternidade sempre trouxe para a mulher é a solidão e o cansaço. Nossa, um cansaço avassalador, né? Eu lembro que antigamente eu me sentia num cansaço que parecia que eu ia desabar. Às vezes eu sentia que eu ia desabar, sabe? Mas hoje eu percebo que eu não tava só cansada, porque eu tava fisicamente cansada, sabe? De fazer tudo, 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 tudo que eu e você fazemos todos os dias. Mas eu tava cansada porque eu tava carregando muita coisa antiga que não era de mim. Sabe, eu tava carregando uma solidão que não começou comigo, que não começou de agora. Eu tava carregando um peso muito, muito grande de decisões que não tinham sido escolhidas por mim. Eu tive que entender num nível bem mais profundo, emocional e espiritual, de que tudo começou lá no passado. Tudo o que a gente vive hoje sem consciência. Deixa eu falar uma coisa. Você sabia? Você sabia agora num nível assim mais científico que 95% das decisões que você toma e já tomou a sua vida inteira são baseadas em crenças, ou seja, em tudo, crenças são tudo aquilo que você acredita, tá? São baseadas em crenças do seu subconsciente. O nosso subconsciente a gente não tem acesso assim, sem treino. Você tem acesso ao seu subconsciente com treino. E somente 5% das decisões que você toma todos os dias são baseadas no seu consciente. Ou seja, consciente é isso daqui, ó. Eu vou pegar esse fone de ouvido e vou pôr no meu ouvido, ó. Eu sei que eu tô fazendo isso. Tô com uma garrafa de água aqui, eu vou beber a garrafa de água, tá? Eu tô tendo consciência que eu tô bebendo a garrafa de água, sabe? 5% das decisões que a gente toma na nossa vida são baseadas no nosso consciente, mas 95% no nosso subconsciente. E caraca, isso é muito pesado, porque se você não se conhece, se você não sabe quem você é, se você não vai ali e visita o seu passado e fala, cara, tá, eu aprendi isso e aquilo, isso me fez me tornar uma pessoa assim, assim, assado. Como é que você sabe hoje que todas as decisões que você já tomou, eu tenho 37 anos, imagina, eu vivi 33 anos da minha vida tomando decisões inconscientes. Eu ter me permitido ficar num relacionamento abusivo, por exemplo, entrar num relacionamento abusivo e ficar, mesmo sabendo que estava errado, foi uma decisão inconsciente de uma crença que eu aprendi lá no passado. Então isso é muito forte, cara. Hoje em dia eu falo que
A gente já não pode se dar o luxo de não ter autoconhecimento. E ter autoconhecimento simplesmente é você conhecer todas as partes de você. Não só as partes bonitas, mas as partes que você tranca no armário e você não gosta que ninguém vê. Você tem que conhecer todas elas. Mas a gente ainda vai falar sobre o nosso monstrinho. Eu gosto de chamar de monstrinho, que a gente precisa conhecer o monstro que existe dentro da gente. E todo mundo tem. Mas até você conhecer as suas partes luz e as suas partes sombras, não dá. Não dá pra ter consciência daquilo que você tá fazendo. Mas, mais uma vez, você tá aqui, né? Você tá aqui é porque você tomou uma decisão poderosa de ressignificar todos os padrões que você vem vivendo até hoje. Deixa eu só beber uma aguinha. Então tá, Valéria. Eu já tive a consciência de que eu tô vivendo padrões lá do passado, tô carregando dores que não é minha. Eu sei que eu tento, eu quero, eu tenho consciência. Eu quero fazer diferente, mas eu não consigo. Mas e agora? O que agora que você precisa fazer é você parar. Parar, sim, no sentido figurativo, né? Você precisa, a partir de agora, se auto-questionar constantemente. Constantemente. Coisas grandes, coisa pequena. Porque tudo o que você vai observar a partir de então é que as coisas elas começam de dentro para fora. Não é para fora, de dentro. É de dentro para fora. Você vai ter que buscar coisas em você que talvez você não tá preparado, que talvez ainda doa muito, que talvez você quer deixar aí guardadas sete chaves. Mas não deixa mais guardada, não. Tira a chave da gaveta, abre aqui o seu coração e olha, olha com verdade pra você. E no começo você não precisa dividir com ninguém, não tem problema. Mas que você comece a ser verdadeira com você. Que você comece a se auto-observar. Tudo que você faz na sua vida, se auto-observe. E se pergunte: o que que eu faço com isso? Será que isso é válido pra mim ainda? Será que isso faz sentido na minha vida? Será que isso faz sentido no posicionamento que eu tenho para comigo mesmo e para com os outros? Será que será que você consegue se dizer não para outra pessoa? Sabe? Será que você está criando seus filhos da maneira que você gostaria de criar? Como esposa, como amiga, como mulher, como filha? Como é que tá todas as áreas e as questões da sua vida? Olhe com verdade para você e lembra que muito disso não começou agora. São padrões que mais uma vez você está carregando lá do seu passado, mas que você não precisa mais fazer tudo isso, porque a minha mãe e a sua já sofreu pela gente, as nossas avós, as nossas bisavós, e agora a gente é livre. Eu e você temos o poder de escolha, o poder de transformação real, sabe? E fazer diferente não significa que tudo que sua mãe fez por você tá errado, que o seu pai fez tá errado. Não. A gente pega para nossa vida, dos nossos pais, aquilo que ressoa com o nosso aqui e com o agora. Mas você tem que entender que isso daqui vai ser 100% sempre sobre você. E quando você começar a tirar todas essas cascas de dentro de você, você vai ver transformações acontecendo com pessoas à sua volta. Porque você vai tirar de você o peso que você carrega da outra pessoa, sabe? Você vai tirar a necessidade da outra pessoa fazer por você. Você vai tirar a necessidade da pessoa te validar, sabe? Fazer você se sentir bem e da pessoa se desculpar, sabe? De coisas que aconteceram há muito tempo atrás. Você vai tirar o peso da outra pessoa, tirando o seu peso. E daí, muito dos seus relacionamentos vão começar a mudar. Escreve o que eu tô te falando. Quanto mais você liberar de você, mais os seus relacionamentos vão começar a mudar.
E é aí que você vai ter uma coisa muito legal, uma autorresponsabilidade. Porque sem autorresponsabilidade, a gente não chega em lugar nenhum. Até o momento que você continuar apontando o dedo para outra pessoa, por momentos, por experiências que você viveu no passado e culpando a outra pessoa, você vai continuar no mesmo lugar. E eu sei que muita coisa que aconteceu com você no seu passado não foi culpa sua. Muita coisa que aconteceu no passado a gente não tinha discernimento de poder fazer nada, principalmente quando a gente era criança. Mas também de nada cabe a gente carregar uma pedra enorme para a gente jogar na outra pessoa. É sobre entender que aquilo veio para fazer de você uma pessoa melhor. Por mais que tenha doído no passado. E tem muita gente, tem muita coisa que acontece que aprisiona a gente, que parece que a gente nunca mais vai conseguir cicatrizar aquela ferida. Mas toda ferida tem cicatriz. Mas cabe a você, mais uma vez, decidir fazer algo positivo de algo desafiador que aconteceu na sua vida. Porque todo, tudo, ó, tem uma, é como se fosse uma igualdade, né? Tem uma igualdade. Tudo que acontece de ruim na nossa vida, existe o mesmo valor de positivo daquilo de ruim que aconteceu com a gente. Entende? Todo evento ruim que aconteceu na nossa vida, vamos supor que ele doeu 100%. Ele existe uma positividade de 100% também para que aquilo possa ser transformado em algo bom para você. Não só como pessoa, mas aqui no fora. Mas é muito, eu sei que é muito difícil entender isso. É muito difícil entender que momentos ali que, cara, parecia que seria a morte para você, agora você vai transformar em algo bom. Você vai. Você vai transformar em algo bom. Porque só assim você vai encontrar a liberdade em todos os níveis que você busca. Porque o ser humano, a gente busca por exatamente a mesma coisa. A gente busca por ser amado, por sermos livres e por sermos vistos. Mas você pode ter esses três de você, não da outra pessoa. Tenha de você, em primeiro lugar. Então, aqui, agora, você já entendeu que essa solidão que você sente, ela não vem, sabe, de agora, essa culpa, esse peso, esse medo, esse cansaço, essa repetição de padrões, eles começaram de muito tempo atrás, né? E você só tá aí copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando todos os dias da sua vida as mesmas coisas. E essas são correntes que estão aí energeticamente em você, mas que você vai começar a liberar tudo isso agora. E o primeiro passo para tudo isso, que eu queria levar vocês aqui agora, é numa meditação. Uma meditação guiada, para que você apenas sinta um pouquinho de você. Você tem um tempinho aí, Márcia? Sim, eu tenho. Você tá aí sozinha? Sim. Então tá. Então eu quero que você feche seu olho aí um pouquinho, que você simplesmente se permita ser guiada pela minha voz, sem forçar nada, simplesmente sinta o seu coração batendo. Toma umas respirações profundas. Inspira e expire. Vai sentindo cada parte do seu corpo, cada movimento do seu respirar, a sua barriga indo para cima e para baixo. E eu quero que você se imagina aí na sua cabeça que você tá numa floresta encantada. E essa floresta, você tá rodeada de rosas, de flores.
Você consegue sentir o cheiro das rosas. Você consegue até tocar nelas. Você avista um campo florido, uns girassóis, as suas flores favoritas. Eu quero que lá na frente você aviste uma mulher. E você vai caminhando na direção dela. Vai caminhando, caminhando. Quando você chega perto dela, você percebe que ela tem algo de familiar com você. Algo parecido com você. Vai chegando perto dela, você pode colocar sua mão sobre ela, olhar no fundo dos olhos dela. E daí você percebe que ela é você. A sua versão que você sempre sonhou em ser. Ela é a Márcia livre, feliz, espontânea, com o corpo que sempre desejou. Ela é simpática, ela é carismática, ela é potente, ela é próspera, ela é comunicadora, ela é livre em todas as áreas da vida dela. E eu quero que você olhe para ela. Ela tá vestida com a roupa que você sempre sonha em se vestir, mas não permite. Olha para ela e mentalmente eu quero que você pergunte para ela: o que que eu preciso fazer para mim chegar até você? Para mim ser você? Para mim trazer você para minha realidade atual? E só sinta no seu coração ou escute o que ela te fala. E é como se ela te contasse um segredo. Hum. E ela disse para você: tá tudo bem. Eu sei que até agora você sentiu muito, muito peso no seu coração, muita dor, mas que tá tudo bem. Vem aqui, pega na minha mão e eu vou te levar para uma jornada não onde não vai ser fácil. Às vezes você vai cair, às vezes você vai levantar, mas saiba que eu vou estar aqui segurando na sua mão. E a partir de agora eu tô te encaminhando para um novo recomeço, para ser a mulher que você sempre nasceu para ser. E que nada mais, ninguém mais, nenhum momento, nenhum espaço a partir de agora consegue parar você. Que você tem total liberdade e permissão para ser livre. A partir de agora a gente abre um espaço no seu coração, na sua mente, no seu físico, para que você saiba que você nunca esteve e nunca estará sozinha. Que você pode ser tudo aquilo que você sempre sonhou. Dá um abraço forte nela, agradece por esse momento, respira profundamente, vai voltando devagarzinho. Pode abrir seu olho. Que você saiba que a partir de agora não é sobre o que você viveu até agora, mas sobre o que você decide fazer a partir de então. E eu tenho certeza que você vai fazer coisas maravilhosas.
Eu vou andar junto com você. E essa versão tua empoderada também, ela tá aí. E hoje você abriu a porta pra ela começar a vir pra fora. Parabéns. Tô muito feliz por você.